Bom dia a todos, gente. Prazer estar aqui. Eu acordei várias vezes, eu botei o despertador e ficava naquela ansiedade de acordar no horário, né? Deixa eu compartilhar aqui minha tela. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui com vocês. A gente vai estudar um pouquinho sobre liberdade religiosa. Hoje, em especial, a Agenda 2030. Eu vou explicar melhor o que é, tá bom? Não precisa você se preocupar. Vou fazer bem calma aqui. Esse tema aqui surgiu, e tem sido debatido constantemente, principalmente nas universidades, nas escolas, e às vezes nós, como adventistas, ficamos alheios ao que está acontecendo. A Organização das Nações Unidas tem feito ao longo dos anos várias reuniões e ela tem estabelecido metas, objetivos e metas para um plano de desenvolvimento sustentável para o mundo. E a mídia tem propagado isso, né? As escolas, universidades têm propagado isso, né, aos montes. Desde 1992, na Agenda 21, foi uma reunião que houve no Rio de Janeiro, foram começando a se estabelecer objetivos, né, para poder desenvolver um plano de desenvolvimento sustentável no mundo. Esses objetivos e metas foram se desenvolvendo. No ano de 2000, houve uma reunião em Nova York, chamada Cúpula do Milênio. Eles já começaram a fazer esses objetivos. Em 2012, aqui no Brasil, novamente, outra reunião, onde foi renovado o compromisso de desenvolvimento sustentável. Entre 2013 e 2014 foram feitas pesquisas a nível mundial, lideradas pela ONU, para poder definir uma agenda para ser uma agenda de desenvolvimento sustentável que deveria ser seguida até 2000, a partir de 2015, né? E em 2015 houve uma reunião em Nova York, onde foram traçados objetivos e metas para esse desenvolvimento sustentável. 193 países dos 195 acataram essa agenda, né? Acataram, inclusive no Brasil, né? Hoje o Brasil, ele está apoiando, né, em alguns estados e é signatário dessa agenda. Essa Agenda 2030 é uma agenda promovida pela ONU, onde os países acatam os planos, né, para poder desenvolver os seus países, né? Ela é formada por 17 objetivos. Os 17 objetivos eu vou ler, são muito bonitos a princípio. E esses objetivos, eles se dividem em 169 metas. Então, temos os objetivos, 17, e eles se dividem em 169 metas. Eu não vou abordar todos, né? Teria muita coisa. Não vou abordar todos, apenas alguns detalhes, tá bom? Então, os objetivos, ó, na parte do preâmbulo já do documento, ó, qualquer pessoa pode acessar esse documento, tá? É só você botar no Google, Agenda 2030, e você vai ter esse documento na sua mão. Já no preâmbulo, né, aqui no comecinho do documento, você lê aqui no segundo parágrafo, ele diz assim, ó, estamos determinados a tomar as medidas ousadas e transformadoras que são urgentemente necessárias para direcionar o mundo para um caminho sustentável e resiliente. Olha o que interessante ele diz aqui, ó. Ao embarcarmos nessa jornada coletiva, comprometemo-nos que ninguém seja deixado para trás. Então, a agenda, ela tem um objetivo global e ninguém, né, seja deixado para trás. Ela é altamente inclusiva, né, abarcando todas as pessoas. Então, aqui são os objetivos da Agenda 2030. Quando você lê isso a princípio, é muito bonito. O objetivo 1, erradicação da pobreza. Objetivo 2, fome zero. Objetivo 3, boa saúde e bem-estar. Objetivo 4, educação de qualidade. Objetivo 5, igualdade de gênero. Objetivo 6, água limpa e saneamento. 7, energia acessível e limpa. 8, emprego digno e crescimento econômico. 9, indústria, inovação e infraestrutura. 10, redução das desigualdades. 11, cidades e comunidades sustentáveis.
12, consumo e produção responsáveis. 13, combate à alteração climática, isso vai estar muito presente. 14, vida debaixo d'água. 15, vida sobre a terra. 16, paz, justiça e instituição forte. 17, parceria em prol das metas. Quer dizer, a princípio, quando você lê, você se encanta, né? E diz, olha que coisa linda. E realmente, quem é que pode ser contra isso, né? Ninguém pode ser contra isso. Erradicação da pobreza, fome zero. A princípio, né? Muito bonito. Entretanto, a gente vai abordar aqui não apenas objetivos, mas também as metas, né? O objetivo um é erradicação da pobreza, né? Aí diz assim, acabar com a pobreza em todas as formas e em todos os lugares. Já no objetivo um, na meta 1.3, vejamos o que tem escrito, ó. Implementar em nível nacional medidas e sistemas de proteção social adequados para todos, incluindo piso salarial, e até 2030 atingir a cobertura substancial dos pobres e vulneráveis. Então veja aqui que já na meta 1.3, ele já vem falando em incluir um piso salarial em nível internacional. Você vê que é um documento da ONU, fora, externo ao Brasil, e aqui já no comecinho ele propõe um salário em nível internacional. Veja que a globalização ela vem muito alta no documento. No objetivo um, meta 1.4, até 2030, garantir que todos os homens e mulheres, você vai ver constantemente essa segregação, e eu vou explicar já já por quê, particularmente os pobres e vulneráveis. Se agora ele fez a divisão de homem, fez a divisão de mulher, em seguida fez os pobres e vulneráveis. E o documento segrega todo o tempo a população. Direitos iguais aos recursos econômicos, bem como acesso aos serviços básicos. Aí aqui, ó, propriedade e controle sobre a terra e outras formas de propriedade, herança, recursos naturais. Então, o próprio documento, vindo internacionalmente para o Brasil, ele pressupõe que o Estado tem o dever e o poder para redistribuir terra e herança, né? O Estado ele se torna extremamente autoritário, né? Legislando até sobre a propriedade privada. Na meta 1.A, né? Garantir uma mobilização significativa de recursos a partir de uma variedade de fontes, inclusive por meio do reforço e cooperação para o desenvolvimento. Quer dizer, aqui na meta 1.A, né, ele obriga o Estado a praticar a política fiscal dele. Ele vai dizer como o país ele tem que redistribuir seus recursos, né? O que é muito estranho, porque isso é função do nosso parlamento, né, do nosso governo dizer como o recurso seria distribuído a nível nacional, né? E aqui vem interessante, ó, na meta 1.B, criar marcos políticos sólidos em nível nacional, regional e internacional, né? Criar marco político. Então você vê que ele está formando um governo internacional com moldes, os moldes propostos por eles. Estão criando os marcos políticos, né? Dentro de outra nação. Então, o que que a gente vê? Isso não é só um plano de desenvolvimento sustentável, isso é um plano de governo e um governo a nível internacional. O item objetivo 2, né? Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e a melhoria da nutrição e promover a agricultura sustentável. A meta 2.1 diz: até 2030, você vê que todos, até 2030, né, claro, é o nome da agenda, acabar com a fome e garantir o acesso de todas as pessoas, em particular os pobres, e pessoas em situação vulnerável, incluindo crianças, a alimento seguro e nutritivo. Eles que vão dizer o que é seguro e nutritivo, e suficiente durante todo o ano. Então, a gente vê aqui estabelecimento de regras para formas de produção. Então, o texto da Irmã White que ela diz, né, nos últimos dias a questão alimentar será uma questão muito séria. Ó, aqui na Holanda, a um dos países que adotou a agenda, eles tiveram sérios problemas de produção. Inclusive, aqui os agricultores tiveram que fazer greves, né? Problemas, e eles tiveram sérios problemas econômicos, né? Por causa dessa agenda, que eles se tornaram signatários. Ainda no objetivo 2, acabar com a fome, diz assim a meta 2.3, até 2030 dobrar a produtividade agrícola
Engraçado, né, que isso não tem como associar, dobrar a produtividade com eles controlando a produção e a renda dos pequenos produtores de alimento, particularmente das mulheres. Você vê que novamente tem uma legislação específica para a mulher, povo indígena, agricultor, agricultura familiar, pastores e pescadores, inclusive por meio do acesso seguro e igual à terra. Novamente, ele legisla sobre a terra. Outros recursos produtivos, um exemplo, trator, insumos, conhecimento e serviço financeiro, mercado e oportunidade de agregação de valor de emprego não agrícola. Ou seja, novamente, ele legisla sobre a terra e legisla sobre os bens. O mundo ele está caminhando para um mundo altamente globalizado e nada individual, né? Tudo coletivo, né? Isso para nós ele não é muito bom, né? Nós ficamos cada vez mais sujeitos a determinações do que o Estado determina sobre a gente, né? A meta 2,5 até 2020, isso já passou, né? Mas ainda está valendo até 2030, manter a diversidade genética de sementes, plantas cultivadas, animais de criação e domésticos e suas respectivas espécies selvagens, inclusive por meio de banco de semente e plantas diversificadas de bem, geridos em nível nacional. Quer dizer, o banco de semente, as sementes de plantar, geridas em nível nacional, regional e internacional. Ou seja, as sementes que você pode utilizar, geridas aqui pelo Estado. O Estado vai dizer o que que você pode utilizar, que tipo de semente plantar. Você pega aí sementes transgênicas, sementes geneticamente modificadas. Então, o Estado gerindo isso e garantir o acesso à repartição justa e equitativa dos bens. Quer dizer, o Estado vai repartir esse banco de sementes de forma justa e equitativa. Ele que vai dizer o que é justo, ele que vai dizer o que é equitativo, decorrente da utilização dos recursos genéticos e conhecimentos tradicionais associados com o acordo internacionalmente. Então, a própria distribuição de sementes reguladas pelo Estado, né? Então, o Estado regulando quanto você pode plantar, que tipo de semente você pode plantar, algo extremamente perigoso, né? Objetivo 3, assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos e todas as idades. Aí veja aqui ó, a forma de falar, ó, a meta 3,3. Até 2030, acabar com as epidemias. Acabar. Veja a maneira que ele fala. Acabar com a epidemia de AIDS, tuberculose. Aí, quando ele vai falar de droga, ele diz assim, ó, meta 3,5. Reforçar a prevenção e o tratamento das drogas. Quer dizer, quando é epidemia, ele diz acabar com a epidemia. Quando é droga, ele diz, não, nós vamos reforçar a prevenção. Você vê que a mudança de tom deveria dizer, vai acabar com o uso de droga. Não, não é isso. Reforçar a prevenção. Então, existe uma mudança de tom que ameniza a questão das drogas. Ainda na meta 3,7, até 2030, assegurar o acesso universal ao serviço de saúde sexual. O que é o serviço de saúde sexual? É uma maneira educada de dizer que é a favor do aborto, né? Então, o Estado aqui assegurando o acesso ao aborto. Aí ele diz assim, ó, ao serviço de saúde sexual e reprodutiva, controle reprodutivo da sociedade. E aqui eu achei absurdo, incluindo o planejamento familiar, quer dizer, o Estado legislando sobre o planejamento familiar. Olha a invasão que o Estado faz para dentro da família. Informação e educação, bem como a integração da saúde reprodutiva, saúde reprodutiva, novamente, o Estado legislando sobre a família, em estratégias e programas nacionais, universalização da saúde sexual, agenda de transgenia, de aborto, está previsto dentro da agenda, a legalização dela dentro do Estado. Ainda na meta 3.D, reforçar a capacidade de todos os países, particularmente os países em desenvolvimento, para o alerta precoce, redução de risco e gerenciamento de risco nacional e global da saúde, controle de pandemias, né, em níveis internacionais. Aqui na parte do objetivo 4, né, que é o acesso à educação, ele diz assim, ó, na meta 4.1, até 2030 garantir que todas as meninas e meninos, você vê que constantemente vai haver a separação. Por que não dizer e garantir que todas as crianças? Então, ele segrega homem e mulher constantemente. A Revolução Francesa lá sempre também fez a divisão, né? Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. O homem, ele por si só é um ser, e quando ele está em meio a todos, exercendo a sua a democracia, ele é o cidadão, então ele tem total razão. Então aqui a gente vê a segregação de menina e menino,
Completem o ensino primário, educação com agenda controlada e secundária. Então, a agenda controlada a nível internacional dizendo o que vai estudar ou não estudar. Mais uma vez, na meta 4.3 até 2030, assegurar a igualdade de acesso para todos os homens e mulheres, por que não dizer todas as pessoas? Mais uma vez, segregando a divisão do que é homem e do que é mulher. Meta 4.7. Até 2030, garantir que todos os alunos adquiram conhecimento e habilidades necessárias para promover o desenvolvimento sustentável, inclusive, entre outros, por meio da educação para o desenvolvimento sustentável e estilo de vida sustentável. É muito estranho isso. O Estado vai legislar e dizer o que é um estilo de vida sustentável. O Estado vai dizer o que é o estilo de vida, vai legislar sobre o estilo de vida da população, direitos humanos, igualdade de gênero, promoção de uma cultura de paz e não violência, cidadania global. A agenda nos torna cada vez mais globalistas, inserindo no mundo globalizado, e valorização da diversidade cultural, promoção da cultura. Sei quem acompanhou a lição da Escola Sabatina, sobre a Torre de Babel, né? O objetivo de unir a população em um propósito só. Cidadania global, o que é isso? É o conceito que todos pertencem a uma comunidade global e têm responsabilidade para com o mundo, não apenas a sua nação. Envolve a consciência global, ou seja, o que eu faço aqui afeta lá na China. O que a China faz afeta aqui em mim. Então, um pacto social global, legislado em nível internacional, é unir todas as comunidades em um só povo. Assim não cantava John Lennon, né? O problema é que a gente vem na questão da educação, controlada cada vez mais pelo Estado, cada vez mais nós perdemos nossa liberdade e independência. Em Belo Horizonte, o pastor Jorge Linhares, esse pastor aqui dentro de uma escola batista, ele foi processado. Vejamos a declaração dele. Ele, dentro da escola batista, uma escola cristã, disse: a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus declara que homem é homem e mulher é mulher. Menino é menino e menina é menina, declarou o pastor. Por ter falado isso, uma fala básica dentro de uma escola cristã, ele foi processado. Depois de se defender, o caso foi arquivado, mas ele foi processado. Então, a gente vê que uma legislação em nível internacional, cada vez mais isso se torna restritivo. O Instituto Federal aqui do Espírito Santo criou os banheiros transgênicos, e isso está dentro do objetivo também da agenda, nessa questão da igualdade de gênero. Então, cada vez mais isso será mais difícil você falar que discorda ou coisas do tipo. A agenda promove isso. Um exemplo aqui, né? Essa missionária aqui no Rio Grande do Sul tentou adotar uma criança, Juliana Ferron. O pedido de adoção foi negado, porque ela era heterossexual e pregava sobre a heterossexualidade. A missionária e teóloga Juliana Ferron foi considerada desabilitada para iniciar o processo de adoção pela Vara de Infância e Juventude em Passo Fundo, Rio Grande do Sul, devido à sua crença religiosa, de acordo com um relato publicado por ela no domingo no Instagram, né? Quer dizer, ela tentou a adoção e pregava a heterossexualidade, foi proibida a adoção por parte dela. Você vê que, de acordo com a agenda, né, questão da educação, o Estado vai legislando cada vez mais sobre a família. Na objetivo 5 é alcançar a igualdade de gênero, empoderar as mulheres e meninas, mais uma vez, legislação específica para mulheres. Daqui uns dias vai ser crime ser homem, né? Ser homem vai ser crime. Meta 5.4, reconhecer e valorizar o trabalho de assistência e doméstica não remunerado por meio da disponibilização de serviço público, infraestrutura e política de proteção social, bem como a promoção de responsabilidade compartilhada dentro do lar e família. Quer dizer, o governo vai atuar como formador da família, promover a responsabilidade compartilhada dentro do lar e da família. O governo vai atuar como formador da família. Você acha que é certo o governo atuar dentro da família? Meta 5.6, assegurar o acesso universal à saúde sexual e reprodutiva. Novamente, né? Questão do aborto. Eles botam outro nome. E vem uma série de defesas de ideias panteístas, né? A natureza, Deus é a natureza, né? Deus está na natureza e não Deus criou a natureza. Então, como o Romanos diz, né? Adorando a criatura ao invés do Criador, né?
Defesa que os humanos são uma paga. Ó, o que é que diz aqui, ó? Conformidade com o Programa de Ação da Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento, legislando sobre a questão da população, promoção do aborto pelo próprio serviço público. Na parte de objetivo 6, assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água. Então, a água como bem cada vez mais regulado pelo Estado, rígido, controle rígido internacional sobre o uso da água. Objetivo 7, assegurar o acesso sustentável moderno à energia. Meta 7.2, até 2030, a aumentar substancialmente a participação de energia renovável na matriz energética global. Então, nós vamos ver nos últimos dias agora uma redução massiva de combustíveis fósseis e a promoção, né, de troca de infraestrutura dos países, né? Então, os países vão ter que se endividar para poder cumprir essa meta dessa agenda. O diesel cada vez mais criminalizado. O Brasil, ele sobrevive da questão do diesel, os caminhoneiros distribuindo o alimento, né? A gente viu quando deu as greves dos caminhoneiros. Então, isso será um problema, né? Você vê que no objetivo 8, promover o crescimento sustentado, a meta 8.1 diz sustentar o crescimento. Quem vai sustentar o crescimento? Você vê que o Estado se torna extremamente grande, forte, poderoso, legislando sobre as pessoas. Estabelece um crescimento de 7%, o produto interno bruto, né, anual. É o crescimento da China, né? Isso é impossível. Aí eu vou pegar as palavras aqui de Thomas Jefferson. Um estado grande o suficiente para poder dar tudo quanto você quer. É forte o suficiente para tirar tudo quanto você tem. Construir infraestrutura, o objetivo 9, né? E promover a industrialização inclusiva e sustentável de fontes e fomentar a inovação. Meta 9.c, aumentar significativamente, oferecer acesso universal e a preços acessíveis à internet. Então, união global em nível internacional em tempo real, né? Internet todo local, todo momento, a toda hora, a todo instante. E agora que eu cito a questão da inteligência artificial, né? Nessa questão da internet. Eu peguei o texto aqui do Grande Conflito, na página 121. O texto diz assim, ó: quando a bula papal chegou a Lutero, disse ele, desprezo-a e atacou como ímpia e falsa. Eu peguei o texto do Grande Conflito, coloquei dentro da inteligência artificial e perguntei: a frase é preconceituosa? A inteligência artificial disse sim. A frase do Grande Conflito, no caso, né? É uma afirmação preconceituosa e ofensiva em relação à figura do Papa. Então, em tempo real, essa internet em tempo real, um exemplo, a gente está nessa mensagem hoje de manhã, em tempo real, a inteligência artificial, considerando que ela é ofensiva, ela elimina na mesma hora. Então, a gente pode se preparar para um momento onde será mais difícil pregar. Outro texto do Grande Conflito. Uma das principais doutrinas do romanismo é que o Papa é a cabeça visível da Igreja Universal de Cristo, investido de autoridade suprema sobre bispos e pastores em todas as partes do mundo. Mais do que isso, tem se dado ao Papa os próprios títulos da divindade. Isso é o texto do Grande Conflito. Coloquei o texto na inteligência artificial e perguntei: a frase a seguir é preconceituosa? E a inteligência disse: a frase apresentada é tendenciosa e carrega uma opinião negativa sobre a doutrina do romanismo. E a figura do Papa, ela expressa uma visão crítica e desfavorável, usando termos como pretensão e fazendo comparações com Satanás. Portanto, a frase pode ser considerada preconceituosa. Então, a inteligência artificial já julgou de imediato o livro. Hoje nós temos esses livros em PDF, mas a inteligência artificial pode derrubar eles rapidamente da internet. Então, tem o livro físico também em casa. Testemunhos sobre conduta sexual, outro livro da irmã White. Peguei uma parte do texto. Os membros da igreja necessitam jejuar e orar, lutando sinceramente a fim de se tornarem vencedores pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Nenhuma partícula de impureza sodomita escapará à ira de Deus por ocasião do juízo. Peguei o texto da irmã White e botei na inteligência artificial e perguntei: o texto associado à homossexualidade é preconceituoso? A inteligência artificial respondeu: sim, o texto que você forneceu é preconceituoso e ofensivo em relação à homossexualidade. Ele utiliza termos e linguagem depreciativa associando a orientação sexual de uma pessoa, homossexualidade, à impureza e alegando que tal impureza será alvo da ira de Deus em juízo. Quer dizer, um texto do Espírito Profecia, a inteligência artificial considerou ofensivo. Ainda disse, né, esse tipo de discurso é discriminatório e prejudicial à comunidade LGBTQIA.
Promover ou disseminar declarações como essa pode causar danos emocionais e psicológicos a pessoas que são homossexuais. Quer dizer, a inteligência já julgou o texto. Então, muitos desses textos que nós usamos e temos hoje escritos, né, nos escritos, eles já estão julgados como preconceituosos e em momento oportuno eles vão cair, vão ser derrubados. Um exemplo, ao falar aqui para vocês, o YouTube já faz a legenda em tempo real. Então, aqui eu falando e o YouTube está fazendo em tempo real. Então, julgou preconceituoso, pá, ele cai. Um exemplo aqui da internet a nível global, né? Pastor é processado por associar religiões afro-islâmicas ao demônio, né? Então, o outro pastor foi processado, que disse que religiões afros, né, não são de Deus, e ele foi processado. Outro caso aqui, Ana Paula Valadão, né? Ela fez uma declaração. Tá aí a AIDS para mostrar que a união sexual entre dois homens causa uma enfermidade que leva à morte e contamina as mulheres. Enfim, não é o ideal de Deus. Ela falou isso, foi processada também. Mas e a religião, né? A gente viu 18, 17 objetivos de desenvolver sustentável o mundo. E cadê a promoção da liberdade religiosa? Não tem. O documento não fala de liberdade religiosa. O documento fala de promover energia, educação, saúde reprodutiva, mas não fala de religião. No objetivo 10, o único momento que vai falar de religião no documento é esse, meta 10.2. Até 2030, poderá e promover a inclusão social, econômica e política de todos, independentemente de idade, gênero, deficiência, raça, etnia, origem, religião, condição econômica e outra. Ou seja, o documento não tem a intenção de promover a liberdade religiosa no documento inteiro. Fala de tudo, menos da liberdade religiosa. É muito estranho, gente, porque um terço do mundo hoje sofre com problema de liberdade religiosa. Então, se essa Agenda 2030 é para o desenvolvimento e o bem-estar social do mundo, a religião faz parte da nossa vida. E desenvolver a liberdade religiosa deveria ser um objetivo, mas não é. Não tem prioridade de liberdade religiosa no documento. Até pelo contrário. Hoje aqui, ó, em vermelho aqui, todos os países hoje que têm alguma restrição com a liberdade religiosa. Você vê que são muitos. E é importante você diferenciar o que é liberdade religiosa e o que é liberdade de crença. Liberdade de crença é eu acreditar no que eu quero, no que eu quiser. Mas liberdade religiosa é a capacidade de pregar, é a capacidade de que eu possa, né, chamar outras pessoas para a minha fé. Isso é liberdade religiosa. Então, muitas pessoas associam liberdade religiosa com liberdade de crença. Ah, você pode crer no que você quiser. Não, não apenas, porque a mensagem de Deus é ide por todo mundo e pregai o evangelho. Então, eu não preciso apenas de uma liberdade de crença. Eu preciso de uma liberdade religiosa, porque eu preciso pregar para os outros aquilo que eu creio. No objetivo 12, assegurar padrões de consumo sustentável. Na meta 12.8, diz, até 2030, garantir que as pessoas em todos os lugares tenham informações relevantes e conscientização para o desenvolvimento sustentável e estilo de vida em harmonia com a natureza. Quer dizer, o Estado regulando sobre o estilo de vida da população. Ele vai dizer o que é saudável e o que não é saudável. Então, é saudável guardar o domingo, não é saudável guardar o sábado, um exemplo. Um estilo de vida saudável. Assegurar, ainda na meta 12.c, racionalizar subsídios ineficientes aos combustíveis fósseis que encorajam o consumo exagerado, controle do que você vai consumir, eliminando as distorções de mercado de acordo com as circunstâncias nacionais, inclusive por meio da reestruturação fiscal, regulação do preço, né? De acordo com o impacto produtivo, crédito social, coisas que a China já está fazendo. Se eu tenho um crédito social, pode comprar. Se eu tenho um crédito social baixo, fica mais difícil a compra. Proteger e recuperar, né? Olha que interessante aqui o objetivo 15, que é proteger e recuperar os ecossistemas. Aí a meta 15.b, mobilizar recursos significativos de todas as fontes, em todos os níveis, quer dizer, pegar dinheiro de todos os cantos para investir onde? Você pensa para a segurança, para a saúde, para financiar o manejo florestal. E a segurança, a saúde, salvar o planeta do homem, né? O planeta precisa ser salvo. O homem não é tão relevante quanto o planeta. Então você vê, pega dinheiro de todo canto, para combater droga, tudo, não, para financiar o manejo florestal. Você vê que a natureza, os animais, as florestas, em primeiro lugar, acima do homem. Adorando a criatura, né? Ao invés do criador.
Mas para que foi criada a ONU? A ONU foi criada no artigo 1º, né, da Carta, diz assim, ó, manter a paz e a segurança internacional. Contra qual inimigo ela está lutando nessa agenda, né? O inimigo aqui é o homem, é o destruidor da natureza. Temos que salvar o planeta. O Brasil hoje, ele está se tornando signatário da ONU, né? Na própria discurso do Lula, né? Ele cobrou que a ONU implemente esses objetivos e metas de forma urgente. Hoje, o Supremo Tribunal Federal, ele já agrega alguns processos que entram de acordo com os objetivos. Então, você pensa que esse objetivo da questão da igualdade de gênero, se entra um processo no STF, ele já vai ser agregado dentro do objetivo de desenvolvimento sustentável. Então, aqui já, nós vemos o site do STF já agregando aqui alguns objetivos. O objetivo 16 diz promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos, construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis, né? Construção de um Supremo Tribunal Global, esse aqui é palavras que eu encontrei na internet, não é que está dentro do texto. Um Supremo Tribunal Global, né? Legislando em nível internacional. Aqui na parte da introdução do documento, ele diz assim, ó, diz assim o próprio documento, comprometemos-nos a trabalhar incansavelmente para a plena implementação dessa Agenda 2030. Então, você vê que eles estão determinados a cumprir essa agenda. No item 91 da introdução diz, reafirmamos nosso firme compromisso em alcançar essa agenda e utilizá-la ao máximo para transformar o mundo num mundo melhor até 2030. A Agenda 2030 é fantástica, é o próprio paraíso na Terra. Só que Daniel capítulo 2, verso 43 diz, quando ao que viste do ferro misturado com barro e lodo, misturar-se-ão com semente humana, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Vê que a Agenda 2030 promove a união global, internacional, mas a palavra de Deus diz que eles não conseguem se unir. Quando você pega o Desejado de Todas as Nações, na página 20, no capítulo A Plenitude dos Tempos, falando do momento em que vem o Messias Jesus Cristo, ele diz, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. A providência havia dirigido os movimentos das nações e a onda do impulso e influência humanos, até que o mundo se achasse maduro para a vinda do libertador. As nações estavam unidas sob o mesmo governo. Eu fiquei impressionado com isso. O momento em que Jesus Cristo encarna na raça humana, as nações estavam unidas sob o mesmo governo. Falava-se vastamente a mesma língua, mesma forma, mesmo estilo de vida, mesma legislação, a qual era por toda parte conhecida como a língua da literatura. A língua da literatura, hoje nós podemos traduzir como a língua da ciência, ou seja, um mesmo governo, uma mesma língua, baseado na ciência. É isso que nós vimos aqui nesse documento. Um mesmo governo, uma mesma língua, uma mesma legislação, baseado onde? Na ciência. Ciências aqui, entre aspas. As mesmas condições em que vieram Cristo são as mesmas condições que estão se desenvolvendo hoje em nossos dias. E eu queria ler só mais um texto que está aqui da irmã Ward, que diz assim, ó, foram-me mostrados os habitantes da terra na maior confusão. Guerra, derramamento de sangue, privações, necessidades, fomes e pestilência estavam por toda parte. À medida que essas coisas cercavam o povo de Deus, eles começavam a unir-se e a pôr de lado suas pequenas dificuldades. Deixa eu parar aqui. Você percebeu o que foi que o texto diz? Eu vi a terra com fome, pestilência, guerra. E ele diz assim, à medida que essas coisas aconteciam, eu vi o povo de Deus a unir-se e a pôr de lado suas pequenas dificuldades. O problema é tão grande, né? Vai surgindo, vai ser tão grande, que as nossas pequenas dificuldades, nossas pequenas intrigas, nossas pequenas divisões vão sendo postas o quê? De lado. E por último, eu queria ler o texto de Salmo 133.
Contemplai quão bom e agradável é para os irmãos habitarem juntos em união. É como o óleo que desce sobre a cabeça de Arão, que desce sobre a barba e desce sobre a sua veste. Então ele diz assim, ó quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união. É como o óleo que desce sobre a cabeça de Arão, cai sobre a sua barba e desce sobre as suas vestes. O óleo, ele simboliza o Espírito Santo. E Arão era o sumo sacerdote. As vestes de Arão continham no peito as 12 pedras preciosas que representavam as 12 tribos de Israel. Oh, quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união, é como o óleo que desce sobre as pedras. As pedras são as tribos, é a igreja hoje. Então, qual é a condição de o Espírito Santo descer? Oh, quão bom e agradável é que os irmãos vivem em união. Meu irmão, eu vou lhe dizer um negócio. Chegou o momento da igreja adventista se unir como povo. Nós estamos diante de um momento em que o mundo está se unindo. O mundo está se unindo num propósito. E nós não podemos permanecer desunidos. Nós temos que nos unir para poder enfrentar essa enorme crise que está na nossa frente. Tá bom? Deus possa te abençoar. Que você possa ter noção da globalização que está sendo formada e a Igreja de Cristo possa fazer a sua parte. Tá bom? Vamos orar? Papai do céu, obrigado, Senhor Deus, por esse dia. Livra-nos, Senhor Pai, do mal. E dai-nos sabedoria para enfrentar essa crise que está diante de nós. Se o mundo tem se unido no propósito de salvar esse planeta, que nós possamos nos unir para nos salvar as pessoas que se encontram aqui. O Senhor está vindo para destruir esse planeta e reconstruir a Nova Jerusalém, e queremos habitar lá. Em nome de Jesus. Amém.